E se eu te disser que você pode melhorar suas aquarelas usando um relógio? É isso mesmo. E digo mais, o que eu vou trazer de informação nesse vídeo pode ser que você não encontre nem mesmo em cursos pagos. E eu falo isso porque eu sou um ávido consumidor de conteúdo sobre aquarela aqui na internet e eu posso afirmar que poucas vezes eu vi alguém falando sobre essa ideia, sobre esse conceito que é o Watercolor Clock. E eu realmente acredito que esse relógio pode virar uma chavinha na nossa cabeça e trazer uma compreensão muito maior da técnica de aquarela. Bom, e o criador do Watercolor Clock foi o Joseph Zbukvic. Se você não conhece o trabalho dele, eu recomendo fortemente que você vá pesquisar, saber mais sobre ele, porque ele é aqueles caras que a gente pode chamar realmente de mestre da aquarela. Eu vou deixar passando aqui na tela algumas obras dele, enquanto isso eu falo um pouquinho mais sobre esse artista. O Joseph nasceu na Croácia, naturalizou-se australiano, hoje ele está com seus 70 e poucos anos. Inicialmente ele estudou design industrial antes de se mudar para a Austrália e seguir carreira como pintor. A maioria de suas pinturas são feitas ao ar livre, seguindo a prática de plein air dos artistas impressionistas. Sobre o próprio trabalho, ele diz o seguinte: procuro alcançar um equilíbrio harmonioso entre os valores tonais, o desenho, a cor e o ambiente, de forma a evocar visualmente as emoções entre o observador e a pintura. A aquarela, com seus efeitos sutis e delicados, é o meio perfeito para atingir esse objetivo. E por que eu falo que ele é um mestre da aquarela? Porque ao longo da carreira dele, ele se dedicou não só a pintar, mas também a ensinar aquarela. E ele desenvolveu um material incrível que sintetiza de uma forma muito didática aquilo que ele levou décadas para aprender. Ele tem alguns livros publicados, e esse aqui é um deles. É o Mastering Atmosphere and Mood in Watercolor. Nesse livro, então, ele apresenta o que, segundo ele, são os ingredientes para transformar as pinturas em aquarela em arte. E se você reparar, bem no cantinho ali está o relógio. Então, nesse livro, ele apresenta, né, esse conceito do Watercolor Clock. Mas, para entender bem o que é e para que serve esse relógio, antes eu preciso falar um pouco sobre uma palavra que o Zbukvic usa muito, que é o mood, que numa tradução literal poderia ser algo como clima, humor, porém tem uma certa subjetividade aí, né? Então eu posso pensar que uma pintura barroca com toda aquela luz teatral, ela tem um tipo de clima, né? Já uma obra do romantismo, mais melancólica, ou então a forma intensa e caótica como Turner representa uma tempestade, carregam um outro clima, um outro mood. E embora esse mood numa pintura seja algo assim subjetivo, mais emocional, mais expressivo, o Joseph ele vai defender que é justamente pela objetividade da técnica que você vai conseguir alcançar essa atmosfera, esse clima que vão impactar de maneira emocional o espectador. Mas o que é dominar a técnica de aquarela? Em primeiro lugar, é entender que a aquarela ela tem dois ingredientes principais, a água e o pigmento. O Joseph Zbukvic ele fala algo bem interessante sobre isso, que é nunca, jamais pense na aquarela como tinta, pois a própria palavra watercolor significa literalmente água e cor. E é aí que surge então o Watercolor Clock, que a ideia é que seja uma ferramenta que vai te auxiliar a dominar esses dois ingredientes, a água e a cor, né, o pigmento. E aí então no livro ele dedica uma sessão só para essa parte do relógio, e ele pede para que seja assim lido com bastante atenção, porque uma vez que você domina esse relógio, você nunca mais vai se perguntar como que eu consigo determinado efeito, como que eu consigo aquele tipo de pincelada. Então a ideia é que por meio dessa ferramenta você consiga ter todo o domínio técnico da aquarela. Então vamos lá, esse é o relógio, o Watercolor Clock, e do lado direito a gente tem as consistências do pigmento, que são chá, café, leite, creme e manteiga. E aí é só você pensar que a consistência depende de quanta água você mistura junto com o pigmento. A consistência de chá é aquela mais aguada, né, com bastante transparência.
É a consistência ideal para pinturas mais suaves, mais luminosas, para o céu, para aquelas nuvens, né, bem suaves, para aquele efeito de névoa no céu, enfim. A consistência de café, ela é descrita pelo Zbukvic como 1/4 de tom. Então, se você pensar que numa escala de 0 a 100, em que 0 é totalmente transparente e 100 é totalmente opaco, a consistência do café ela fica ali nos 25%. Então, a consistência leite seria exatamente o meio tom, né? 50% de pigmento, 50% de água. Essa consistência, então, ela vai criar um contraste médio com o papel. E é uma das consistências mais utilizadas durante a pintura. Depois tem a consistência do creme, que é utilizada em grandes áreas escuras, em sombras, em coisas que a gente quer bastante contraste. Mas ainda não é a consistência dos tons mais escuros possíveis, né? Por fim, a gente tem então a consistência manteiga. Essa sim é quando você extrai do pigmento ali o máximo dele, né? Quando você praticamente usa a tinta direto do tubo, né? Quase que sem misturar com água. Essa consistência da manteiga, ela é usada então para pequenos detalhes e, obviamente, essa textura, né, essa consistência, ela deve ser usada com bastante moderação, só para alguns detalhes, né? Afinal de contas, a gente está deixando de fora o ingrediente água, que é um ingrediente aí fundamental da aquarela. Então, se a gente usa só pigmento em áreas muito grandes, a gente está fazendo uma técnica mais parecida com um acrílico do que, de fato, a aquarela. E aqui a gente tem uma representação visual, então, de como fica no papel cada uma dessas consistências de pigmento, né? Então, o chá, o café, o leite, o creme e a manteiga. Mas aí, claro, tem uma outra variável e que está do outro lado do relógio, que tem a ver com a umidade do papel. E aqui o Joseph explica que a secagem do papel, né, ela é um processo contínuo, né? Não tem muito como você dividir em sessões exatas. Mas para simplificar, né, para colocar isso de uma maneira didática, ele separa então em 4 estágios diferentes. O wet, que é o papel molhado, e aí tem o moist e o damp, que podem ser traduzidos como úmido, mas são úmidos em estágios diferentes, né, ali do processo de secagem. Então, para diferenciar, eu coloquei aqui como mais úmido e menos úmido. E aí tem o dry, que é o papel seco. Bom, e aí no livro ele fala mais detalhadamente sobre cada uma dessas seções, né, de umidade do papel, quanto que ele está seco, quanto que ele está molhado, mas para não estender muito, eu já quero mostrar assim na prática, né, como que isso se traduz na pintura, e para isso eu vou utilizar então uma pintura do próprio Zbukvic, onde ele explica, né, o que ele está fazendo ali no passo a passo, e como que ele utiliza então o conceito do relógio em cada uma dessas etapas. Então agora a gente vai analisar juntos aqui essa obra do Joseph Zbukvic. Eu gosto muito de fazer esse exercício de sempre, ao olhar para uma pintura em aquarela, fazer uma leitura assim, no sentido de imaginar como que aquele artista executou cada etapa. E nesse livro é muito legal porque o Joseph Zbukvic ele entrega todo o ouro mesmo, né? Ele explica o passo a passo de cada etapa. Então isso dá uma compreensão muito maior. Então, ó, eu vou deixar aqui no cantinho da tela a obra pronta, né, para a gente não perder de vista ali o resultado final, e vou mostrando aqui, conforme ele apresenta no livro, o passo a passo, tá? Eu vou olhar aqui para baixo porque, né, estou usando uma cola aqui, e aí a gente vai passando por cada etapa, tá? Então, ó, para começar, primeira etapa, ele diz o seguinte: eu uso a consistência de chá para o céu e mancho toda a superfície acima do horizonte, e reservo um pouco de papel branco para os destaques. Então ali onde tem uns prédios, umas casinhas ali, ele deixa algumas partes em branco justamente para dar aquele efeito, né, de uma luz bem forte ali que está batendo. Então ele está usando aqui nessa primeira etapa a consistência de chá no papel seco. Depois ele fala que aquecendo, né, eu aqueço a aguada, aqueço no sentido de colocar cores quentes, né, eu aqueço a aguada na área de média distância. Mantenho as cores fracas e uso um pincel grande para criar uma grande mancha. É importante manter a aguada o mais suave e limpa possível. Depois ele vai aqui para a parte criando a água. Continuo a lavagem no papel, criando a superfície da água e usando uma mistura um pouco mais espessa de café e um pouco de tinta na consistência leite para criar a área onde a árvore de outono ficará na próxima lavagem.
Pouco antes de tudo secar, eu respingo um pouco de amarelo ocre com consistência leite mais forte para criar folhas. Então repara que ali onde tem aquela árvore, né, uma árvore de outono ali com as folhas secas, primeiro ele passa, né, uma camada ali para criar uma mancha mais difusa, e aí quando está quase secando, então ele fala que ele respingou um pouquinho, né, de tinta amarelo ocre numa consistência um pouco mais espessa para criar as folhas. Então essas folhas elas também se dispersaram ali no papel que estava quase seco já. Aí por fim ele começa aqui nas edificações, nos prédios, né? Os prédios em cima da ponte e os que estão mais adiante são os próximos, mas só depois que a lavagem inicial estiver completamente seca. Então aqui é importante, né? Porque ele esperou tudo secar para daí sim vir com a consistência leite em cima daquela aguada que já tinha ali numa consistência mais de chá ali, né, no céu. Então, o que aconteceria se ele não esperasse secar completamente? Ele não teria definição, né? Veja que ele está pintando ali aquela torre e ela tem as bordas bem definidas, né? Ele só consegue isso porque o papel já estava completamente seco, senão ele ia começar a se dispersar e ele não ia ter essa forma definida. Aí depois ele traz uma coisa bem legal que é a variação de cores para quebrar a monotonia. Eu uso uma mistura cremosa de azul ultramar, magenta e violeta cobalto. Adiciono algumas outras cores conforme vou pintando para variar e evitar que fique monótono. As pinceladas são soltas e eu pinto o mais rápido possível. Então isso é bem legal também porque quando você vai cobrir uma grande área do papel ali, né, fazer uma mancha muito grande, e você usa só uma cor, de fato tende a ficar monótono, né? E aí você perde uma das coisas mais legais da aquarela, que é justamente deixar as cores se misturarem ali em cima do próprio papel. E aí os Bukvich faz isso aqui de maneira magistral, né? Depois ele vem para a parte aqui do escurecendo. Escureço o trabalho usando consistência creme para criar os detalhes ao redor dos carros. Então aqui ele está usando uma textura creme, né? Então é bem espesso e ele usa no papel úmido, mas não um papel completamente úmido, né? Ele umedece somente a parte do papel onde ele quer realmente que essa mancha se espalhe. Aí depois as pessoas, as placas e os detalhes. Eita, que agora várias coisas acontecendo aqui, ele está descrevendo várias coisas que ele foi fazendo meio que ao mesmo tempo, mas está tudo bem explicado aqui, então vamos lá. Estas, as pessoas, as placas e os detalhes, estas são pintadas na obra molhada ou úmida para criar uma variedade de bordas e tons. Tento colocar os tons mais escuros próximos ao papel branco para criar o efeito da luz solar. Então aqui ele está trabalhando muito com contraste, né? Porque aí a luz solar ela se destaca muito mais a partir desse contraste. A área da ponte é pintada em seguida usando as mesmas cores, mas com uma mistura de creme muito mais forte, no qual coloca um pigmento na consistência manteiga ainda mais forte enquanto molhado. Então veja, ele foi ali passando uma mancha na textura, né, na consistência creme. Depois ele coloca ainda a consistência manteiga ainda mais forte. Por quê? Porque se a gente olhar lá para baixo da ponte, né, tem o arco ali embaixo da ponte, tem aquela parte ali que está já encostando na água, que é totalmente escuro, né, praticamente um preto puro ali quase, né? E aí para ele alcançar, né, esse tom assim tão escuro e dar contraste com o restante da pintura, ele faz isso dessa forma, só que com o papel ainda molhado. No entanto, algumas áreas são muito mais claras usando leite ou até café. E aí o que ele faz aqui? Ele meio que varre esse pigmento para as áreas que ele quer mais claro e vai puxando um pouquinho mais de água, né? Então para trazer esse degradê. Misturo a parte inferior da ponte com a água, adicionando um pouco de amarelo ocre para aquecer. Essa é uma área muito importante porque é na verdade o primeiro plano e serve como introdução à pintura. Na verdade isso está aparecendo no próximo quadro aqui, né? Mas ele meio que naquela parte ali da ponte, né? Embaixo da ponte, bem ali no onde encosta com a água, ele já puxou umas pinceladas ali criando um reflexo. Mas se você reparar, é uma conexão, né, entre uma forma e a outra, né? Não é que a parte da água está totalmente separada da ponte. Então aqui ele cria uma conexão muito interessante, assim, e que dá uma fluidez para a obra, né? Aí depois, criando reflexos, né, os reflexos na margem oposta são trabalhados em uma lavagem leite, né, na consistência leite, de amarelo ocre, laranja cádmio e um toque de azul ultramar para esfriar.
É importante obter o padrão correto de ondas para criar uma superfície de água realista. E aí, nossa, aqui quando ele começa a fazer, né, esses reflexos na água, aí a pintura começa a ganhar vida de fato, né, e reflexo na água é uma das coisas mais bonitas para se retratar em qualquer pintura, principalmente na aquarela, pelo menos é a minha opinião. E importante, né, que daí esses reflexos também, né, na água, ele está fazendo no papel seco, né, porque aí ele tem ali, ele faz aquela pincelada bem precisa e ela não se espalha, né, porque veja que o desenho ali que se forma no reflexo da água, ele tem que ser bem definido, né, bem marcado, com as bordas marcadas sem ser aquela coisa que vai expandir no papel. E por fim, o detalhamento, né? A maioria dos detalhes são pintados em uma consistência de manteiga para criar uma ilusão de realidade e complexidade. Mantenho as pinceladas muito leves e rápidas para evitar excesso de trabalho e matar o frescor. Aqui é interessante porque ele fala em detalhamento, mas na verdade esse detalhamento ele é meio que uma ilusão que ele cria, né? Porque de fato ele não está indo lá naquela pessoinha e pintando ali de forma minuciosa, não. Ele dá pinceladas rápidas e é justamente esse contraste trazido pela consistência de manteiga que dá uma ideia de que aquilo está mais detalhado, né? Normalmente nessa hora você usa a textura manteiga com o pincel seco e com o papel seco, né? Então você tem muita nitidez naquela pincelada, né? Então o detalhe aqui, a palavra detalhe aqui, ela está sendo usada num contexto que não quer dizer aquela pintura que você para ali para fazer de maneira muito minuciosa. Aí ele fala aqui também, eu uso um pouco de guache branco opaco para realçar as áreas que foram perdidas durante o processo. É melhor usar o papel branco para isso, mas sempre justifico o uso de guache dizendo que o fim justifica os meios. Se você consegue criar uma boa pintura, quem se importa com a maneira que você a faz? Muitos aquarelistas se recusam a usar tinta opaca e estão no seu direito, mas acho que alguns puristas não deveriam se apegar tanto à moralidade. E aí ele termina com Live and Let Paint. Muito legal isso aqui, né? De fato, na aquarela tem alguns aquarelistas que são bem puristas, né? Que falam que você não pode usar tinta branca, tinta guache, opaca, né? Para criar os efeitos de luz. Mas se o próprio Sbookvit usa, eu acho que tá ok, né? E no fim das contas, é isso que ele fala, né? O resultado que você conseguiu, se foi um resultado legal, que te agradou e que agrada as outras pessoas, pouco importa a maneira como você conseguiu chegar até lá, né? E aí, por fim, ele mostra mais alguns detalhes, né? Ele fez ali uma pessoa remando ali num caiaque, né? Aí para isso também ele usou a textura de manteiga no papel seco, e aquela luz que está batendo em cima, né, que forma uma luz de recorte, ele provavelmente também conseguiu com o guache branco, né? Afinal, ele não tinha reservado essa parte do papel em branco, né? E por fim também ele fala que para dar uma textura legal ali naquela parte de baixo da ponte, ele jogou também ali, meio que espalhou um pouquinho de tinta ali e que deu esse efeito manchado ali diferente, né? Que ficou bem interessante. E aqui, novamente, eu trago a pintura pronta para a gente olhar mais uma vez, e agora sabendo, né, de todo o passo a passo que ele percorreu, fica ainda mais interessante de olhar para ela, né? Bom, e do jeito que é apresentado, né, um mestre sempre apresenta as coisas de maneira que parece até fácil, né? Para ele é fácil, mas eu tenho certeza que para chegar num resultado como esse são anos e anos de prática, né? E não tem, assim, uma receita de bolo, né, que você vai aplicar uma vez e vai, de uma hora para outra, conseguir um resultado como esse. Mas é inegável que essa ferramenta que ele apresenta aqui pra gente, né, o Watercolor Clock, se bem estudada, ela pode fazer com que a gente suba mais rápido, né, os degraus do aprendizado. Tem uma parte aqui que o Sbookvit ele incentiva então o uso desse relógio, né, dessa ferramenta de estudo, e ele fala algo muito interessante que é: veja o que acontece quando você aplica qualquer uma dessas misturas em diferentes momentos de umidade do papel, né? Você irá adquirir uma variedade de pinceladas que se tornarão uma linguagem visual para sua narrativa. Você nunca conseguirá contar a história adequadamente enquanto estiver lutando com a linguagem. E eu acho muito legal que ele fala isso aqui sobre linguagem, porque quando eu estava estudando um pouquinho mais sobre essa ferramenta,
Eu justamente pensei também numa analogia com linguagem, né? Se a gente pensar, por exemplo, na linguagem verbal, para você contar uma história com uma boa narrativa, você vai formulando frases com palavras que você já tem no seu vocabulário. À medida que você expande o seu vocabulário, você também amplia o repertório e enriquece a sua narrativa, não é? Na aquarela é a mesma coisa, então quanto mais você aumenta o seu repertório em termos de manchas, pinceladas, efeitos, mais potente vai ser a sua narrativa visual, né? E a força expressiva, né, do seu trabalho artístico. E aí, assim, será que para pintar bem você precisa dominar essa ferramenta didática que é a Watercolor Clock, que um cara lá da Austrália criou? Não necessariamente, né? Tem gente que nunca nem ouviu falar sobre isso e que pinta super bem de maneira muito intuitiva. Mas o que eu quero dizer aqui é que olhar para uma ferramenta didática como essa permite com que a gente perceba o quanto que a gente tem de variáveis, né, na pintura em aquarela. Sempre que eu converso com alguém que transita em outras técnicas, né, como pintura a óleo, pintura em tinta acrílica, essas pessoas sempre comentam que a aquarela ela é muito mais difícil de controlar. De fato, né, é como se você tivesse que equilibrar ali vários pratos, né? Tem a questão da consistência do pigmento, do quanto que o papel está molhado, se ele está seco, se ele está mais úmido, menos úmido. E ainda tem uma outra variável que é do pincel, né? Se o pincel está seco, se o pincel está molhado. Enquanto você equilibra todos esses pratos, se você deixar um cair, a coisa desanda. Então, independente do método que se use, né, o mais importante é que cada um encontre um caminho, uma forma para controlar, né, esses fatores, né, e para conseguir de fato expressar aquilo que você quer, né? Você às vezes tem uma ideia na cabeça, mas você não sabe como executar aquilo no papel. Então, ferramentas como essa, assim, na minha opinião, são muito legais porque, de fato, esquematizam, né, um pensamento ali em termos de planejamento da pintura. Bom, eu espero que as informações trazidas aqui nesse vídeo tenham te ajudado de alguma forma. Eu pensei em fazer a parte 2 desse vídeo, que seria reproduzir, né, na prática mesmo, tentar reproduzir uma obra do Zbukvic, usando, né, todos esses conceitos que ele traz ali na teoria e aplicando isso na prática. Se você acha legal essa ideia, esse desafio, deixa aqui nos comentários para eu saber que vale a pena, então, fazer a parte 2 desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, eu peço seu like, que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, inscrita ainda, e a gente se vê no próximo vídeo.